Olá, sejam bem-vindos ao canal Relatos de Horror e Outros Contos Macabros. E se você gosta de um conteúdo sinistro e assustador, você encontrou o vídeo e o canal certo. E hoje no quadro Vultos na Escuridão, um monstro se mudou para a rua Almeida Verde 340. Ele tem um rosto humano, mas não se deixem enganar. Vocês vão conhecer esse monstro. E Lucas Scheffer precisa desesperadamente combater essa fera sinistra. Espera, Renata! Espera! Gritava e corria Priscila atrás de Renata, sua amiguinha de escola e vizinha, no condomínio Vivendas do Paraíso. Elas faziam isso todos os dias no fim do dia ao sair da van escolar que as trazia de volta. E o Colégio Santa Helena, em que as duas e várias outras crianças estudavam, ficava ali perto mesmo. O condomínio Vivendas do Paraíso era um condomínio de classe média alta, um local excelente para se morar. E era exatamente o que Lucas Scheffer procurava há muito tempo junto com sua esposa Michele e sua filha Priscila. Finalmente, os seus anos de trabalho e economia o recompensaram com a oportunidade de residir em um local como aquele. Era uma paz e uma tranquilidade que muitos condomínios ofereciam, mas a diferença dele era que possuía mais áreas de lazer para famílias com crianças. Fazia uns 10 anos que eles já moravam no condomínio. Michele esperava Priscila todos os dias na janela, enquanto tomava um chazinho. "Oi, mamãe, cheguei!" gritava Priscila do meio do parquinho que ficava em frente à janela dos Scheffer, que moravam no 3º andar. "Oi, minha filha!" respondia Michele com alegria. "Posso ficar aqui no parquinho com a Renatinha?" "Hoje não, Priscila. Nós temos culto hoje à noite. Sobe agora para você tomar um banho." "Poxa, mãe, deixa eu ficar só um pouquinho." "Priscila, não discute amor. Sobe agora, por favor." Enquanto Priscila pegava o elevador para subir até o apartamento, Michele estava na janela, checando as correspondências que ela pegou na caixa de correio naquela tardezinha ensolarada de outono. E foi nesse momento que toda aquela tranquilidade de vida naquele local foi simplesmente por água abaixo. Na correspondência estava impresso em letras garrafais aviso oficial. Ali mesmo na janela, ela abriu a correspondência com muita curiosidade, que rapidamente se transformou em ansiedade e temor. "Mãe, hoje eu fui super bem na escola", disse Priscila, entrando animada e sorridente. Mas ao notar o rosto da mãe tenso e diferente do habitual, a empolgação deu lugar à dúvida. "O que houve, mãe? Por que você está com essa cara?" "Hã? Nada, querida. Tá com fome?" respondeu Michele com outra pergunta, tentando disfarçar a preocupação com um sorriso forçado. "Vem comigo, querida. Preparei um bolo de chocolate. Ele tá fresquinho." Mais tarde naquele mesmo dia, Lucas, ao chegar em casa do trabalho, pegou para ler a correspondência, que deixou Michele extremamente ansiosa e preocupada. E enquanto Priscila dormia em seu quarto, tem início uma pequena discussão calorosa entre o casal, situação que há muitos anos eles não sabiam mais o que era. "É um ex-presidiário, Lucas, um abusador. Como uma pessoa desse tipo pode se mudar para um condomínio cheio de crianças?" "Amor, ele pode estar sendo monitorado, talvez por um agente da condicional. Tenta se acalmar", disse Lucas, mesmo sentindo um aperto forte no peito, aquele tipo de angústia que paralisa. "Mesmo que esteja, Lucas, ninguém vai ficar de olho nele 24 horas por dia." "Michele, a gente nem sabe exatamente o que ele fez. Vai ver, não foi tão sério assim." "Como é que é, Lucas? Você está ouvindo o que eu estou falando? Você está mesmo tentando minimizar isso? Ele é um ex-condenado.
um abusador. Como isso não pode ser grave? Ele tem ficha criminal, eu sei, mas talvez o caso não tenha sido tão grave quanto parece. Esses tipos de pessoas, Lucas, não param. Eles repetem os mesmos crimes, sempre. Você sabe disso. Eu entendo, Michele. Sou advogado, mesmo que da área tributária, tenho noção do funcionamento da justiça criminal. Não quero saber de lei agora. Quero uma atitude. Faça alguma coisa. Eu também quero agir, mas o que exatamente você espera que eu faça? Qualquer coisa, mas faz alguma coisa, gritou Michele, indo até ele, encarando-o de perto. A voz trêmula, os olhos brilhando de tensão. Ela estava no limite entre o medo e a fúria. Nesse momento, a campainha deles toca. Para Lucas, parecia que seria a salvação. E quem sabe, colocar um fim naquela discussão completamente desagradável. A tensão estava escalando entre o casal. Michele foi até a porta para verificar. Eram Léo e Cíntia, e Rafael e Marta, dois casais amigos de Michele e Lucas. Ambos também receberam uma correspondência de aviso. Já passava da meia-noite, e Rafael, com um binóculo, observava a tal pessoa no qual a correspondência indicava, por detrás das persianas do apartamento dos Scheffer. Felipe tinha a pele de um tom castanho profundo, e os traços de quem viveu mais do que sua idade deixava transparecer. Mais ou menos com 1,70 m, cabelos pretos e curtos, e o corpo de quem praticava musculação. Brinquedos. Ele está tirando brinquedos das caixas, comentou Rafael com um misto de sarcasmo e indignação na voz. Por que alguém como ele teria brinquedos? Perguntou Marta, visivelmente preocupada. Meu Deus! O que foi agora, Michele? Questionou Lucas, ao ver a expressão da esposa. E se ele estiver usando esses brinquedos como isca, tipo, para atrair as crianças? Isca, Michele? Como assim? Por favor, para com isso, disse Lucas, balançando a cabeça, tentando afastar aquela possibilidade. Então me explica, o que um homem adulto está fazendo com brinquedos infantis? Tem gente que coleciona, Michele. Meu pai, por exemplo, era louco por miniaturas. Isso não prova nada. Esse cara precisa sair daqui. Não tem condição, afirmou Léo com raiva, apontando para o chão como se quisesse expulsá-lo dali naquele instante. Léo, todos aqui querem que ele vá embora, respondeu Lucas. Mas como a gente faz isso sem cruzar a linha? Rafael tomou a palavra. Olha, somos 3, ele está sozinho. A gente pode abordá-lo cara a cara com firmeza, mostrar que não queremos ele por aqui. O foco é manter as crianças protegidas. Ir para cima dele não vai resolver. Isso pode acabar mal, alertou Lucas, tentando manter a razão. Léo, já se exaltando, rebateu com ironia. Claro, ninguém aqui quer ser agressivo, né? Lucas, por Deus do céu, você pretende fazer o quê, então? Mandar uma caixa de bombons e um cartão dizendo: desculpa, senhor ex-presidiário bonzinho, nós, moradores decentes do condomínio, gostaríamos que o senhor, por gentileza, fosse morar em outro lugar. Abraços. Isso aí, vamos receber ele com tapete vermelho, ironizou Rafael mais ainda, jogando lenha no fogo. Espera aí, gente, vocês estão falando em intimidar esse sujeito? E se ele estiver armado? Disse Lucas, tentando conter a escalada de tensão, especialmente porque via Léo cada vez mais fora de controle. Foi então que Léo soltou o que Lucas já começava a temer. Dane-se se ele estiver armado, eu tenho uma arma em casa. Rafael não hesitou em apoiar, e eu posso comprar uma. Um 38 resolve isso rapidinho. Pessoal, escutem, isso tá indo longe demais. A gente nem procurou a polícia ainda. São eles que deveriam lidar com isso. Talvez já estejam até monitorando ele. É possível, certo? Talvez. Isso já seria um começo.
disse Michele, tentando se acalmar, mas ainda claramente abalada. Certo, então. Me deem um tempo. Preciso tomar um banho e comer alguma coisa. Nem sentei ainda desde que cheguei do trabalho. Depois disso, ligo para a delegacia e vejo o que pode ser feito. Finalizou Lucas, tentando retomar o controle da situação. Delegacia de Polícia. Aqui é o Sargento Nogueira. Boa noite. Com quem falo? Boa noite, aqui é Lucas Scheffer. Eu moro no condomínio Vivendas do Paraíso. Gostaria de relatar algo que considero preocupante. Pode dizer, Sr. Scheffer. Lucas então explicou toda a situação. A carta recebida por vários moradores, as discussões com os vizinhos e o histórico do novo residente. No entanto, a resposta não foi nada satisfatória. Então é isso? Vocês só vão tomar providências quando alguma criança for vítima? Desabafou Lucas ao telefone enquanto Michele andava pela sala, inquieta, sem esconder a frustração. Eu entendo a sua preocupação, senhor. Tenho filhos também, respondeu o policial com um certo pesar. Mas o senhor não mora aqui, não é? Não é seu prédio, não são seus vizinhos. Compreendo, senhor, mas estamos limitados. O que pudemos fazer foi enviar o alerta ao condomínio. Ok, agradecemos o aviso, mas e agora? Interrompeu Lucas. Ficamos esperando o pior? O que o senhor sugere que a gente faça? Lucas desligou o telefone com raiva, claramente insatisfeito com a resposta. Jogou o aparelho no sofá e passou as mãos pelo rosto. Você devia ter falado dos brinquedos, disse Michele, ressentida, como se a omissão de Lucas tivesse custado uma possível ação da polícia. Michele, eles não querem saber. Fizeram o que achavam necessário. Mandaram a carta e lavaram as mãos. Agora é por nossa conta. O Felipe Nardello é nosso vizinho, querendo ou não. Foi nesse momento que uma vozinha se fez ouvir atrás deles. Quem é Felipe Nardello? Perguntou Priscila, que tinha acordado com a movimentação e o tom alterado na sala. Lucas e Michele se entreolharam, por conta de uma grande questão que iria surgir, uma hora ou outra. Como vamos explicar para nossa filha? Vamos voltar para a cama, filha. Já está tarde e amanhã tem aula. No meio da semana não é hora de estar acordada, disse Lucas, tentando encerrar a conversa com suavidade. Mas pai, por que ele é uma pessoa ruim? Bem, ele fez uma coisa errada. Ele cometeu um crime. Então por que não está na cadeia? Questionou Priscila. Ele já esteve preso, só que ele escapou. Não, filha, ele não fugiu. Mas agora chega de perguntas, tá bem? O importante é nunca converse com estranhos. E se alguém que você não conhece tentar falar com você ou encostar em você, me avisa ou fala com a mamãe, na hora. Entendeu? Tá bom, papai. E outra coisa, filha, nada de sair sozinha. Combinado? Ué, mas nem para ir ao banheiro. Lucas deu uma risada leve, beijou a testa da filha e respondeu. Pro banheiro pode, mas nada de parquinho ou pátio sozinha, tá? Tá bom, papai, boa noite. Boa noite, minha princesa, disse ele, levantando-se. Apagou a luz do quarto e deixou a porta entreaberta com a luz do corredor acesa, como ela gostava. No dia seguinte, por volta das 10 horas da manhã, Michele estava com Priscila e alguns amiguinhos no parquinho do condomínio. Ela não parava de olhar ao redor e para as crianças. Uma paranoia completa. Foi quando, nesse momento, Felipe apareceu e se sentou num dos bancos do parquinho, a cerca de uns 6 metros de distância. Felipe veio da direção do portão, um que dava para a rua principal do condomínio. Ele sentou espojado,
jogando a jaqueta de couro em outra parte do banco. Colocou uma das pernas sobre o banco e se esticou. Parecia estar cansado. As crianças estavam se divertindo. Suas risadas ecoavam por boa parte do parquinho. Mas quando Michele percebeu a presença de Felipe, não pensou duas vezes. Falou em voz alta para as crianças. Venham, crianças. Fiz uma limonada. Priscila, brincando em uma casinha de madeira, contestou. Mas mãe, a gente acabou de chegar. Calada, Priscila. Tá na hora de ir. Vamos agora. Michele era puro desespero. Pegou Priscila no colo e saiu andando e chamando as outras crianças que brincavam ali também. Felipe ficou apenas olhando para Michele, percebendo que aquela atitude foi provocada por conta da sua presença. Ainda naquela manhã, Michele está ao telefone enquanto Priscila aguarda para ser levada por ela até o ponto da van escolar. Michele está conversando com um atendente de uma empresa de alarmes local. Priscila, impaciente para ir até o ponto da van escolar, abre a porta e diz: Mãe, tô indo pro ponto. Não, espera, eu vou até lá com você. Ah, mãe, eu já tenho 8 anos, senão vou acabar perdendo a van. Certo, certo. Então vamos precisar dos sensores para colocar nas janelas e portas também. Priscila percebeu que a mãe estava mais preocupada com a ligação do que com o horário da van. Revirou os olhos e murmurou baixinho: Meu Deus, ninguém merece. E sem dizer mais nada, caminhou sozinha em direção ao elevador. E qual o prazo para a instalação dos dispositivos? Continuou Michele ao telefone, alheia à saída da filha. Alguns poucos segundos se passaram e quando Michele olha novamente para a direção da porta que está entreaberta, nota que Priscila não está mais ali aguardando. Priscila, filha, cadê você? No mesmo momento, Michele escuta o sinal da chegada do elevador ao andar e volta ao telefone. Aguarde um momento, por favor. Minha filha saiu de casa sozinha. Ou melhor, depois eu volto a ligar para vocês. Michele chega até a porta e olha para a direção do elevador, vendo Priscila entrando. No canto da parede, bem na entrada da porta do elevador, havia um espelho. Muito provavelmente esse espelho serve para que as pessoas possam ver quem está dentro do elevador assim que a porta se abrir no andar. Priscila! Pelo reflexo do espelho, ela viu a filha entrando no elevador com Felipe Nardello. Nesse momento, os dois se olham e trocam sorrisos. Michele sai correndo em desespero, abrindo a porta que dá acesso às escadas do prédio, largando completamente a porta de seu apartamento aberta. Ela desce as escadas, pulando 2 ou 3 degraus, chegando até o 2º andar. Mas o elevador continua a descer, indicando que iria para o térreo. Então, ela volta para a área das escadas e continua a descer. Quando chega ao térreo, ela percebeu que o elevador fez uma parada no 1º andar. Poucos segundos depois, o elevador chega até o térreo e Priscila está sozinha. Meu Deus, minha filha! Gritou Michele com a respiração entrecortada, os olhos arregalados e as lágrimas brotando sem controle. Oi, mãe, respondeu Priscila confusa, sem entender o porquê do pânico de sua mãe. O que ele fez com você? Perguntou Michele desesperada. Quem, mamãe? O homem! Aquele homem que estava com você no elevador. Fala, Priscila. Ele saiu. Saiu onde? Ele desceu no 1º andar, disse que ia jogar umas caixas fora. Ele te disse alguma coisa? Não, nada demais. Ele foi educado comigo. Educado? Priscila, você precisa entender, ele só fingiu ser educado. Isso é o que essas pessoas fazem. Ele era um estranho? O que ele falou? Me diz, fala. Ele só perguntou se eu gosto da escola. Ele te impediu de apertar o botão para sair? Te prendeu lá dentro?
Não, eu só esqueci de apertar. Ele encostou em você. Fala, filha. Eu achei que ele era só um vizinho, respondeu Priscila gaguejando e desorientada. Ele é um vizinho, sim, mas ele é perigoso, muito perigoso, disse Michele, segurando a filha pelos braços com os olhos arregalados e a voz trêmula. Ele é um homem mau? Falou Priscila choramingando. Sem responder à pergunta da filha e quase aos gritos, Michele repetiu a pergunta. Ele tocou em você? Acho que não, mamãe, gaguejou Priscila tremendo e sufocada pela pressão da mãe. Você acha que não? Como assim você acha que não? Gritou Michele, tomada pelo pavor. Me desculpa, mamãe, eu não sabia, murmurou a menina com a voz trêmula e começando a chorar. Michele então puxou Priscila para um abraço apertado, quase esmagando-a contra o peito. Esfregava suas costas, dizendo em um sussurro repetitivo, desesperado: Tá tudo bem, meu amor. Me perdoa. Foi só um susto. Já passou. Tá tudo bem agora. Priscila desabou de tanto chorar no colo da mãe. A menina se tremia toda. Deus, por favor, protege a minha filha. Protege a minha filha. Sussurrava Michele entre soluços, abraçando a menina como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Fim do episódio 1. Obrigado por assistir esse episódio.